Um limite que você não coloca está te custando caro. Quantas coisas você precisaria tirar da sua vida e você continua permitindo que ela fique? Hoje nós vamos falar de limites. Limites claros. Pessoas que vêm, sugam a nossa energia, tiram o nosso tempo, tiram a nossa clareza, tiram o nosso foco, nos deixam com raiva. E por que que isso acontece? Eu tenho alguns exemplos que têm acontecido comigo e eu quero trazer aqui para vocês. Além do não, existem os limites. Existem relações que elas são muito profundas. O nosso núcleo, a nossa família, os colegas de trabalho, as pessoas ali com quem a gente mais convive. Olha, você pode vir até aqui. A partir daqui eu não te permito. E isso não é simples, porque nós viemos de uma herança de mulheres que precisam fazer tudo pelos outros. E aí já começa aqui o padrão da agradadora, o padrão da boazinha. Então, quando você começa a colocar limites, é onde que você já passa por arrogante, você passa por egocêntrica, mas no fundo você só quer a tua paz. No fundo você só quer ter o teu dinheiro, ter a tua liberdade e tocar a tua vida. No fundo é só isso que você quer, ou tudo isso. Mas as pessoas que não se desenvolvem, as pessoas que têm ainda essa rejeição muito forte, que têm ainda esses padrões antigos de pensar, achando que a gente precisa justificar tudo, que precisa explicar, aquela pessoa que explica, que nunca vai ao ponto. Então, tudo isso também, um dia eu já fiz, já teve pessoas que tiveram que me colocar limites, porque eu era sem filtro, eu era muito pra fora, eu também invadia muito o núcleo das pessoas, a vida das pessoas, e achava que estava ajudando, e achava que era daquele jeito mesmo. E hoje eu quero trazer aqui para vocês que limite é algo que é poderoso. Limite é algo que coloca boas pessoas na sua vida. Limite é algo que traz dinheiro para tua conta bancária. Porque a partir dos limites, a partir das pessoas que você convive, você troca a tua ambiência. E aqui eu já quero trazer um ponto essencial, que são as pessoas que você convive. Então, nós vamos precisar demitir pessoas, demitir clientes, demitir pessoas que vêm só pela curiosidade de saber se você tá pobre, se você tá rico, se você tá com saúde, mas não com a questão genuína de saber como você está. Como eu venho de um lugar que eu trabalhei no pesado muitos anos, hoje eu desperto muito a curiosidade de curiosos mesmo. Curiosidade de curiosos. Por quê? Porque essas pessoas vêm ali na minha rede social e olham o meu crescimento. E eu sei que elas olham, eu sei que elas estão ali e eu quero mesmo ser referência. Porém, existem algumas pessoas que já são da minha convivência mais antiga, que são pessoas do meu passado, que elas vêm perguntar: ah, o teu trabalho e tal, e vai perguntando. E eu vou ali e eu respondo da maneira que eu respondo todas as pessoas. Só que o que acontece? Quando é uma pessoa que ela não é do meu passado, ela não fica ali me fazendo de trouxa, porque eu acabava fazendo papel de trouxa. Porque hoje eu tomei uma atitude que eu gostaria de fazer há muito tempo. Hoje eu tomei uma postura que há muito tempo eu gostaria de fazer. Eu fiz isso lá atrás, quando eu comecei a atender na constelação familiar, e uma mulher do meu passado também agendou uma constelação, desmarcou, agendou de novo, desmarcou, e na terceira vez que ela fez isso, eu fui lá e falei para ela, digo, olha, eu não vou mais te atender, e eu gostaria que você saísse da minha rede social. E ali, depois que aquela mulher saiu, eu sei que eu atendi várias constelações. É como se aquela pessoa saindo ali do meu fluxo de energia, sabe? É assim, ó, digamos assim, que era até uma pessoa invejosa, tá? Era uma pessoa invejosa. Porque ela trazia uma energia do quê? Ela parou o meu fluxo de pessoas, de clientes. Então, na época, fiquei com a consciência muito pesada, digo, meu Deus, né? Porque a gente sempre fica naquela questão de agradar, né? De fazer, as pessoas que trabalham com terapia, com autoconhecimento, a gente sofre demais porque a gente acha que precisa agradar todo mundo, que precisa puxar todo mundo, e não é assim. Então, essa postura, lá atrás já tinha acontecido, por isso que... Toma uma aguinha aqui. Por isso que a gente não quebra padrão vivido, a gente quebra padrão vivendo. Passou muitos anos, isso foi lá em 2023 que aconteceu isso. Agora chegamos em 2026, eu entro para o sistema da Aliança Divergente e aqui a gente trabalha com protocolos para quê? Para romper os padrões emocionais. E eu venho desenvolvendo desde fevereiro, que eu venho preenchendo protocolos, que eu venho curando, que eu venho colocando limites, fazendo conversas.
E hoje pela manhã, sexta-feira, uma pessoa me chamou. E essa pessoa, ela é do meu passado. Essa pessoa trabalhou comigo num lugar lá do passado. Mas eu confesso pra vocês que eu não associei. E eu fui ali, atendi ela e tal, e agendei. Agendei pra hoje de manhã. O que aconteceu? Essa pessoa não apareceu. Enfim, o que eu fiz? Gravei um vídeo. Enviei o material e falei assim, olha, se você quiser, a minha mentoria está aberta, então assim que você fizer o Pix, a gente pode iniciar. Então é dessa forma que a gente toma uma outra postura. E todas as coisas na nossa vida, quando nós começamos a ter essa postura, dar limites, e as pessoas entender que nós não estamos para brincadeira, a nossa vida não é uma brincadeira. Só que aí é que vem a questão. Você vai precisar saber se realmente ali há um padrão, se essa pessoa, o que essa pessoa está trazendo para você mudar a postura, para você colocar o limite e para você... E aí, dessa vez, o que eu quero trazer agora aqui, que veio, o que aconteceu? Eu não me senti mal como eu me senti da outra vez. E quando nós quebramos um padrão, é quando a gente faz o que tem que fazer e a gente sente leveza. Então, aquela mulher não veio para a sessão, é uma sessão de clareza que eu faço, de uma meia hora, uns 20 minutos, para a pessoa ter clareza de alguma coisa que ela quer, e ali é uma call, né? Eu faço uma call para oferecer também a constelação e a minha mentoria, então é uma troca. Então, eu fiz o vídeo e mandei para ela, e a sessão de clareza para ela não vai mais existir. Então, o que acontece? É sobre isso. E agora, depois dessa... Pode ser que essa sessão de clareza, ela nem exista mais. Pode ser que eu precise ainda tirar essa sessão de clareza. Pode ser que essa sessão de clareza é algo ainda que está bloqueando de entrar mais pessoas para minha mentoria. Então, o que eu quero que você entenda com essa questão do poder do limite, do poder das boas relações, do poder de você demitir pessoas da sua vida. Eu acho que eu vou bater nessa tecla aqui hoje porque ela é interessante, a gente demitir pessoas da nossa vida. Por quê? Porque a partir do momento que eu limpo o meu campo, Inês, eu vou deixar de gostar das pessoas? Não. Inês, eu vou deixar de amar as pessoas? Não, de jeito nenhum. Só que o que acontece? Se você está com o teu copo meio cheio, e essas pessoas começarem a chegar, daqui a pouco o teu copo tá vazio, e você vai desanimar do teu negócio, você não vai fazer, você vai dizer que não é pra você, e aí você não vai conseguir transbordar. Então, é esse cuidado que você precisa ter. Então, é por isso que nós precisamos nos elevar. Então, não é que você vai não ter mais amor, não ter mais compaixão. Não, é que você vai precisar mesmo ter estar atento, estar atenta para as pessoas que chegam. Que mensagem essa pessoa está me trazendo? O que essa pessoa realmente quer com esse contato agora? E principalmente se essa pessoa ela for do teu passado. Se essa pessoa ela esteve lá no teu passado, faça mais perguntas. Porque quem compra o nosso trabalho, que não nos conhece, ela compra mais rápido. Mas as pessoas do nosso passado, além delas não comprarem o nosso trabalho, elas vêm para tirar você do jogo. E aí, por quê? Porque elas vão trazer situações do teu núcleo, porque elas são teu núcleo também muitas vezes. Então, o teu núcleo são as pessoas mais próximas, que é pai, mãe, filho, esposo, esposa, amigos próximos, colegas de trabalho, são as pessoas que você mais convive. Então, quando as pessoas do passado, elas vêm para tua vida no momento presente, é isso que nós precisamos estar atentos, e é algo que eu consegui, e todos os dias eu busco isso em mim. Uma vez tinha um protocolo que eu fiz, e esse protocolo pedia uma ação. E aí eu coloquei de não me relacionar com as pessoas do meu passado, porque foi logo que eu saí do meu casamento. Então, ia ser uma blindagem emocional também pra mim, porque no momento eu não queria me explicar, e eu acho que não preciso mais me explicar, e não precisava na época, né? Então, eu coloquei ali, não me relacionar mais com... Eu vou deixar de amar aquelas pessoas do meu passado? Eu vou deixar de gostar? Não, não vou deixar de gostar. Só que muitas pessoas não vão fazer mais sentido para a pessoa que eu quero me tornar. E é por isso que o poder do limite, o poder das relações, o poder de você colocar o limite e você começar a caminhar, é que essas pessoas que estão na tua vida hoje, elas não fazem mais sentido com quem você quer se tornar. Você não quer mais pessoas para estar justificando, você não quer mais pessoas que não falam de planos, você não quer mais pessoas que não falam de projetos, você quer pessoas que expandam, que você consiga sentar, falar de negócios, falar de visões de futuro, falar de coisas prósperas, falar do que eu vou fazer amanhã.
As pessoas ainda estão lá na pandemia, porque na pandemia e tal. Não, a pandemia já acabou, o que você quer agora? Porque quando meu filho nasceu, aconteceu isso e tal, seu filho tá com 10 anos, mas o que tu quer agora? Mas quando eu casei, quando a minha sogra morreu, era isso aqui e tal, mas o que você quer agora? Quando aconteceu tal coisa, mas o que você quer agora? É agora. Então, o que você precisa entender aqui, que o poder do limite, o poder das relações, o poder de você escolher as pessoas com quem você vai, é esse poder do crescimento. E outra coisa que eu estava tomando café hoje, que veio uma reflexão muito forte. Quem trabalha no desenvolvimento humano, terapeuta, mentor, psicólogo, pessoas que trabalham com atendimentos com pessoas de desenvolvimento humano, você vai atrair muitas pessoas que não querem pagar pelo teu trabalho, mas elas querem tomar. Elas sabem que tu é bom, elas não pagam pelo teu trabalho. Então, o que acontece? É um caminho solitário. É um caminho que você vai precisar desenvolver a tua solitude. É um caminho que você vai precisar, a partir do primeiro momento, todos os dias, todas as horas do teu dia, gostar da tua companhia. É um caminho que você vai precisar se olhar no espelho e perguntar: o que eu faço hoje? O que vamos fazer hoje? É um caminho que é solitário, é uma solitude enorme. Por quê? Porque se você não está alinhado com os limites, com a prosperidade, com o que você quer, com as pessoas certas, as pessoas que você vai se relacionar, elas sabem que você carrega algo forte, poderoso, valioso. Só que elas não vão pagar porque você está dando demais. Você está soltando demais, você está colocando demais o teu conhecimento para pessoas que não vão te pagar, mas elas vão pagar para outras pessoas. E a grande verdade, a grande sacada que eu tenho vivido na minha vida é essa. Há pouco tempo eu gravei um podcast e deu uma repercussão muito grande. E as pessoas têm me visto ali e a visibilidade aumentou bastante. E a partir de agora muda mais um pouco a minha postura. E a minha postura vai mudando a cada dia. Então a questão aqui é, mentor, terapeuta, se você atua no desenvolvimento humano, cuide de você, cuide da tua energia, cuide da tua solitude, seja a sua melhor companhia. E aqui é algo que o Bert sempre fala sobre a constelação familiar. Que um bom constelador, ele vai gostar da sua história, ele vai fazer a sua história valer. E hoje eu vejo muito isso em mim. Hoje eu moro sozinha, eu fico praticamente o dia lendo, atendendo no meu mundo. Eu vou para academia, eu vou caminhar, vou correr. Tenho alguns amigos também. Hoje eu tenho poucos, mas escolhidos a dedos, pessoas incríveis. Mas também eu prefiro hoje também cuidar com as relações. Cuidar com essas relações, por quê? Principalmente por mim. Principalmente porque eu sei o que eu entrego. Eu sei que se eu tomar um café com uma pessoa, eu vou constelar ela, eu vou falar coisas que eu sei, eu vou falar coisas que eu estudei, eu vou trazer o contexto da vida dela. Por quê? Porque eu trabalho com o inconsciente. Quando eu sento com uma pessoa, eu tô lendo o inconsciente dela. Ela tá falando uma mensagem para mim e o meu inconsciente já tá conversando com o inconsciente dela. E isso é poderoso. E não é arrogância, não é egocentrismo, como eu falei no começo. Aqui é algo que eu hoje entendo o meu valor. Hoje eu entendo a grandiosidade do que eu me transformei, a grandiosidade das feridas emocionais que eu coloquei para fora e que eu lambi as minhas próprias feridas sozinha. Eu lambi as minhas próprias feridas chorando e sabendo que eu tinha uma mensagem, que eu tenho uma mensagem especial, que eu tenho uma mensagem única. Só que, se eu não colocar limites nas relações, se eu não dizer o não que eu preciso, se eu não trocar os ambientes, se eu não entender e perceber que as pessoas que estão se relacionando comigo, elas gostam de mim genuinamente, eu vou desperdiçar essa energia, eu vou desperdiçar esse tempo e o meu trabalho nunca vai ser monetizado. Eu nunca vou receber pelo meu trabalho. Então, a minha postura é que vai contar. O limite que eu vou dar é que vai contar. Aqui eu quero trazer agora algo bem especial. Mulheres que são empreendedoras. Muitas. Por quê? Porque a empreendedora, ela quer crescer, ela quer vender o trabalho dela, ela quer se desenvolver. E aí, o que acontece? Essa mulher, ela não coloca limites. Às vezes eu digo assim, vamos fazer online. Aí elas dizem assim, meu marido ainda tá em casa. Mas agora, assim, ó, dentro da própria casa delas, elas não conseguem dizer assim, fulano, eu vou fazer uma videochamada aqui, é importante pra mim? Não, elas precisam que o marido saia para elas poderem entrar numa videochamada de autoconhecimento, que vai ajudar ela, que vai ajudar o marido dela, que vai ajudar a família dela. Gente, isso é cômico, isso é algo que assim, ó, e não é nenhuma, nem duas, nem três. Uma vez eu entrei numa sessão com uma cliente e ela fechou a porta.
E ela tinha 3 crianças. E ela deixou as crianças pra fora. Eu acho que tinha uma babá, uma senhora cuidando das crianças. E ela entrou. E uma sessão de constelação, ela demora. Tá? Pelo menos a minha constelação, eu peço que a pessoa reserve 2 horas, tá? Às vezes demora um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, mas 2 horas. E ela entrou no quarto e o pai chegou. E aí eles assim, a mãe tá dentro do quarto fazendo sessão. Gente, vocês não têm noção do rolo que aquela mulher arrumou com aquele marido. Então, o que acontece aqui? Primeiro, ela não deu clareza o que estava fazendo. Mas segundo, essa mulher, ela dentro da casa dela, ela ainda não colocou os limites necessários nessas pessoas. Ela ainda não ocupou o seu lugar. Ela ainda não tem autonomia dentro da própria casa, onde ela é mãe de 3 filhos, e dizer assim, ó, eu vou fechar a porta aqui, porque eu vou fazer algo aqui que é importante pra mim. É algo aqui que pra mim vai ser importante. Então, veja só. Então, aqui, o que acontece? Que às vezes a gente não anda, a vida não vai, a coisa não funciona, porque nós não colocamos limites. Nós não trazemos a questão do nosso valor, do que nós queremos. Então, eu tô dentro da minha própria casa, eu não posso fechar uma porta e fazer um atendimento ali com uma pessoa que vai estar conversando comigo, gente. Então, assim, tenha esse cuidado. Então, as empreendedoras, elas querem vender, elas querem se destacar, elas querem ter sucesso. Eu quero vender meu trabalho, eu quero vender meu produto. E aí, o que acontece? Não tem limite. É algo que as pessoas vão e fazem como querem. É algo que as pessoas não têm aquela questão, assim, de você chegar e dizer assim, olha, eu entrego isso e aquilo. E é tanto. Olha, o meu produto é esse aqui e é tanto. Só que dentro dessa mulher ainda tem uma ressonância do quê? De agradar. Ainda para ela é complicado, ela se julga. Ela tem lá padrões familiares ainda para resolver. Então, além desses limites que ela precisa olhar aqui, ainda tem os padrões que vão trazer essas pessoas para quê? Para que ela dê o limite. E o limite é na nossa família. O limite é nas pessoas que a gente mais ama. E aí, por isso que a vida dessa mulher não vai. Por isso que a vida dessa pessoa, dessa família não vai. Porque ela está presa ali em algo que ela não consegue dizer, olha, fulano, tu vai até aqui. Até aqui eu permito que tu vá. Daqui em diante você não vai. Daqui em diante você não acessa. Daqui em diante isso aqui é meu. Isso aqui eu divido com quem eu quero. Então, é muito sobre isso. É muito de você olhar porque você precisa colocar limite nas pessoas e você também não invadir o núcleo das pessoas. Porque a gente às vezes acha que a gente é alecrim dourado e a gente não é. A gente também invade. Então, essa invasão, ela é prejudicial. Tanto para quem a gente invade, tanto quando nós nos sentimos invadidos. E aonde que as relações, elas desequilibram e elas se acabam. Existe às vezes aquele amigo que tu diz assim, puxa, eu gostava tanto daquela pessoa e daqui a pouco aquela pessoa sumiu. Por quê? Porque acabou, desequilibrou e aquela pessoa saiu da sua vida. Então aqui é importante olhar para isso. Olhar para a forma de limites, olhar para os acordos, olhar para os combinados. Quais os combinados você tem com essa pessoa? Quais as trocas vão ser feitas com essa pessoa? Para quê? Para que essa relação não fique desequilibrada e ela vai terminar. Ela não vai permanecer. Porque aqui é uma desordem sistêmica. E essa desordem, ela acaba com as relações. É por isso que às vezes a gente diz assim no casamento, ah, fulano me traiu, mas foi vocês que abriram espaço para entrar essa terceira pessoa. E aí as pessoas assim, é loucura. Eu digo, não é loucura não. Sempre nas relações que aconteceu um desequilíbrio, que acontecer um divórcio, que acontecer uma relação que se acaba, que acontecer uma briga, que acontecer algo que aquela relação ela não exista mais, sempre faltou limite, sempre faltou equilíbrio, sempre faltou algo naquela relação. Então, dar limites, esclarecer, falar, comunicar. Comunicação, gente. Fale abertamente, olha, eu quero isso, eu gosto daquilo, eu gosto daquele outro. E para os amigos também. Principalmente para os amigos, que é algo que todos nós queremos. Bons amigos. Então, assim, comunicação aberta, comunicação assertiva. O que você falou mesmo, fulano? O que você falou mesmo? Sabe? Às vezes, eu vou falar com as pessoas, eu não escuto a voz das pessoas. E eu também fui essa pessoa que não falava, não falava pra dentro. Então, quando às vezes uma pessoa me fala, eu não entendo, eu digo, o que foi? Por quê? Para aquela pessoa entender que ela não tá expressando, que a gente não tá entendendo o que ela tá falando. Então, a nossa voz, ela veio para isso, ela veio pra gente falar, pra gente jogar pro mundo, com educação, não gritando, mas que seja com clareza, que seja com força,
Para quê? Para que você consiga manter a tua postura, dar limites, ter relações saudáveis e fazer a sua vida andar. E ter essa prosperidade tão sonhada, essa abundância, que ela chega sim também através da sua voz, porque a nossa boca ela professa palavras de bem, palavras de paz e palavras de profecias, palavras que vão te levar, palavras que vão trazer coisas boas, né? Então a gente fala assim que a boca ela profetiza, né? Nós temos esse poder na fala, o poder de profetizar coisas boas, o poder de trazer boas novas. Então que nós possamos usar tudo isso que nós temos a nosso favor e colocar limites claros, limites nas pessoas que vêm e sugam nossa energia, limites nas pessoas que são sem filtro, limites claros, limites bons, limites saudáveis e necessários, totalmente necessários. Vou deixar esse vídeo por aqui e até o próximo vídeo aqui no canal.